dia, bom dia a todos. Esperamos alguns minutos para todos entrarem, participarem da nossa live. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Érica, sou integrante da Orens e responsável pelas pessoas que é a nossa equipe de atendimento assegurado. Hoje vamos falar de um tema essencial para quem valoriza a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Vamos conversar sobre o uso consciente do plano de saúde. Você sabia que pequenas atitudes no seu dia a dia podem fazer uma grande diferença na sustentabilidade do seu plano? Pois é, sim. Vamos entender juntos como utilizar os recursos disponíveis de forma inteligente, sempre garantindo o atendimento, a agilidade e o cuidado para todos. E para esse tema tão importante, nós estamos hoje com a Valquíria, tá. A Valquíria tem uma extensa formação, né. Valquíria é enfermeira pela instituição FMU, tem especialização em cuidado em pré-natal pela Unifesp, enfermagem e trabalho pela Intesp e, além disso, formação pedagógica para a área de saúde, com ênfase na saúde da família pela UFMG. Atua como analista de suporte em saúde na Healthbit e atualmente está cursando saúde pública. Bom, eu quero passar 2 lembretes, participem, fiquem conosco durante a live, coloquem seus comentários, suas dúvidas, tá, no chat, é simples. Vamos, ao final da apresentação da Valquíria, responder essas dúvidas, tá bom? Um outro ponto é que no final também da explanação da Valquíria, nós teremos um quiz super bacana, interativo, para testarmos os nossos conhecimentos. Não deixem de participar. Não prolongando mais, bem-vinda, Valquíria. Obrigada por estar conosco nesse tema tão importante. Obrigada, bom dia, Érica, tudo bem? Bom dia a todos. Que bom ter vocês aqui, é uma honra para nós, né? Eu sou enfermeira de formação e hoje eu venho aqui trazer um pouquinho de uma reflexão, né? De um assunto tão importante que nós falamos muito, é muito discutido entre os gestores em saúde, né? Mas nós, lá na ponta, quando a gente utiliza nosso plano de saúde, e a gente às vezes não tem total dimensão. Então, hoje aqui eu venho, vou convidá-los, né, a participar para o objetivo aqui, na verdade, é empoderar, né, empoderar o conhecimento frente ao uso, né, para a nossa saúde. A ideia é ter o uso, né? Fazer o uso consciente, de uma forma mais clara, mais objetiva. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como algumas atitudes, muito bem falado pela Érica, pequenas atitudes vão fazer muita diferença lá na frente, tá? Vou apresentar, nós temos aqui uma apresentação, vou compartilhar com vocês, para que a gente possa refletir esse tema juntos. Tudo bem? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso consciente do plano de saúde. Parabéns, né? Quero, primeiramente, aí, dar os parabéns pelo tema. Então, nessa jornada, nesse tempo que nós vamos estar juntos, nós vamos falar de um conhecimento, conhecendo o seu plano de saúde, o plano de saúde coletivo. Vamos falar também do acesso ao sistema de saúde, quando nós aprendemos aí, falamos da atenção primária. O uso adequado é um dever de todos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre pontos importantes na hora de utilizar o plano. E o objetivo aqui também não é inibir, mas sim falar de como que a gente utiliza de forma consciente, de forma responsável, e ali tem também alguns comportamentos que nós vamos assumir, né, para as melhores práticas aí. Então, como que a gente reconhece uma possível ilegalidade, uma possível fraude? E ainda, por fim, nós vamos falar aí de prevenção e qualidade de vida, que é o que eu vivo, que é o que eu respiro, e é o que eu sei falar, que eu sei fazer, tá? Então,
Falando um pouquinho, né, como a gente conhece, o conhecimento. O conhecimento, eu costumo dizer que é algo que ninguém te tira, né? E é importante quando nós conhecemos o nosso plano de saúde, né? Primeiro, o que que ele rege, qual que é a cobertura, qual que é a melhor forma que eu posso, né, utilizar, o que que ele, quando que tem reajuste, por que que eu estou pagando isso ou aquilo outro, e também o que que eu posso cobrar, né? Manter a qualidade. Por quê? Porque quem não gosta de ser cuidado, né? Como essa imagem. É tão bom quando nós somos cuidados de forma legal, consciente, expressiva, objetiva, de forma cuidadosa mesmo, de forma clara. Então, é importante que nós temos esse sentimento. Puxa, eu tenho um plano que cuida de mim, né? Então, é preciso adotar uma postura responsável em relação à utilização do plano. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas a coparticipação veio tanto, vou descontar tanto. A importância, né? É muito importante a gente deixar muito claro que uma das práticas, né, a melhor prática, não é a coparticipação, ela não pode ser algo inibitório, né, para o uso. Você não pode deixar nunca, jamais, em hipótese nenhuma, de cuidar da sua saúde por forma, né, por questões de coparticipação. Então, isso que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso. Então, hoje, como que é realizado? O plano de saúde, ele é coletivo, né? Muitos planos são coletivos. É um benefício oferecido pelas empresas, né? Onde um grupo de pessoas compartilha os custos nessa assistência médica. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou usando e pago tanto, ou não estou usando nada e pago X ou Y, Z. Por quê? Porque é um modelo baseado em mutualismo. O que seria o mutualismo? É uma contribuição de todos, né? E tem a individual, a participação individual de cada contribuinte. Então, todos contribuem para que todos possam ser atendidos quando necessário. Então, quando você precisa, está lá. Porém, todavia, entretanto, nós temos aí na nossa história, de uma forma cultural, muitas vezes procurar o nosso plano, procurar o serviço médico quando estamos doentes ou quando acontece algo na nossa vida. Então, mas nós vamos falar um pouquinho hoje que não que você não deva procurar, não é isso, mas o quão é importante ter o cuidado preventivo, o cuidado na promoção em saúde, né? Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse uso consciente. Por que é importante? Porque é uma sustentabilidade do seu benefício. E esse uso inadequado eleva os custos para todos, né? Deixando os reajustes mais altos a cada ano. Então, e ainda tem a questão das ilegalidades, né? É o maior impacto no ajuste anual. Então, a gente vai falar também sobre isso. Então, quando você usa o seu plano de forma sustentável, então, o mutualismo, o todos ganham, todos se beneficiam. Então, você, a sua família, os seus amigos, né? As pessoas que trabalham com você. Então, esse comportamento de usar a saúde, o seu plano para a sua saúde de uma melhor forma é o ideal, né? Então, a gente precisa de ter essa atitude, uma responsabilidade de dono. Então, é como você cuida da sua casa. Então, eu tenho essa atitude de dono, então, as minhas decisões, com a minha responsabilidade em cuidar da minha saúde, vai refletir para todos, no mutualismo. Tá? Então, é isso que a gente vem trazer um pouquinho hoje. Então, como eu estava falando, o acesso ao sistema de saúde via primária, que é a primeira entrada, né? Que é a questão da promoção em saúde, que é o acesso de atenção primária, essencial para um direcionamento eficaz. Hoje, nós temos, por exemplo, né? Quando a gente fala aí de um paciente diabético. Então, é muito melhor se eu fizer um encaminhamento, se eu fizer o meu direcionamento, se eu fizer o meu acompanhamento, né? Eu tenho uma doença crônica, eu tenho ali, estou dando um exemplo, né? Então, eu tenho ali algo crônico que tem que ser tratado, que tem que ser acompanhado. Mas se você faz os seus exames,
vai nas suas consultas, faz algo coordenado, um cuidado coordenado, você vai prevenir as suas, como eu digo assim, os seus agravos, os riscos à saúde. Então, é muito melhor quando a gente atende a atenção primária, quando eu cuido, quando eu previno, quando eu tenho uma promoção em saúde, de eu cuidar dessa doença crônica, vamos dizer assim, esse exemplo, do que eu cuidar do agravo, né? De eu cuidar de um pé amputado, de uma perna amputada. Então, eu tenho muito mais custos, é muito mais oneroso desse paralelo. Então, nós precisamos ter essa consciência de estar cuidando da minha saúde antes que aconteça algo, e se aconteceu algo, mais ali de forma preventiva, no início, né, dessa doença, desse encaminhamento, dessa triagem. Então, isso é uma gestão de doença, né? Quando eu tenho uma doença crônica, aqui eu dei o exemplo de um diabético, mas nós temos várias outras doenças, né, de forma crônica. Então, isso que é um coordenar do cuidado. Então, eu conheço, eu sei o que eu tenho, e eu não vou deixar para lá, porque é algo silencioso, que está tudo bem, deixa a vida me levar. Não, eu preciso sim de ter esse encaminhamento, eu preciso sim de ter esse acompanhamento, eu preciso sim de fazer os exames regulares, e eu preciso sim de fazer aquele cuidado coordenado, porque nós estamos falando da sua saúde, né? Então, é muito melhor quando a gente cuida ali da nossa saúde como algo preventivo, em promoção, do que quando a gente vai tratar o agravo. Tá bom? Por isso que a gente traz esse assunto e é tão importante. Então, alguns pontos importantes, falando aí de quando eu conheço o que eu tenho, quando eu mudo o meu comportamento, de que forma que eu vou me comportar, né, frente à minha saúde, e quando eu trabalho com responsabilidade. Então, para que o plano de saúde funcione da melhor forma possível, tem alguns pontos importantes que vão influenciar tanto na experiência, quanto no uso dos cálculos futuros da sua mensalidade, né? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu nem estou usando, nem vou usar. Eu nem vou usar, porque eu vi que foi cobrado, que está sendo cobrado. Não. A coparticipação, mais uma vez, não pode ser algo inibitório, que iniba você cuidar da sua saúde. A sua saúde é um pilar que você precisa de cuidar, né? Então, é ter a consciência. Por quê? Você conhecendo, né, os serviços do programa do seu plano, então eu sei o que ele trata, eu sei onde eu posso ir, eu sei o que eu preciso de fazer, né? O uso adequado é um dever de todos os segurados e dos seus dependentes. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo lá que aconteceu conosco. Nós tínhamos uma mãe cuidando de um bebezinho e ela estava indo muito no pronto-socorro. Todas as vezes ele estava indo no pronto-socorro com algo respiratório. Então, nós acompanhamos e falamos, olha, quando ela veio, ela já tinha ido ali mais de 6 vezes nos últimos 2 meses. Então, nós falamos, olha, precisa de um especialista, né? O que você acha de fazer um acompanhamento com um pneumo? Então, ele foi diagnosticado, foi feito o acompanhamento, ele foi diagnosticado ali com doença, né, respiratória, e aí ela trouxe esse relato para nós, agradecendo, porque o bebezinho ficava doente, ela corria para o PS, o bebezinho ficava doente, ela corria para o PS. Ela falou, olha, depois do tratamento, depois do acompanhamento com o pneumo, nós estamos aqui. Foi no outro ano, né? Porque nós fazemos o cuidado coordenado. Eu estou no período de frio, de outono e inverno, e ele não foi, né? Já tem mais de 6 meses que eu não preciso de ir no pronto-socorro. Então, ela estava falando com muita alegria. Porque quando a gente cuida antes, né? Não, muitas vezes a gente evita várias idas ali
e desgaste de tempo, desgaste de material, desgaste de emocional mesmo, né? Então, o ponto de vista de saúde é importante, nós temos consciência. Então, manter esse acompanhamento preventivo de saúde. É importante você ter aquele médico que você confia, que você conhece, ele pediu os seus exames, você fez os exames, né? Você levou os exames, ele passou um plano de cuidados para você, muitas vezes para mudar os seus comportamentos, né? Que a gente vai falar um pouquinho, e aí você precisa de ter a responsabilidade também de mudar, né? Ou falar assim, nossa, não entendi nada. Perguntar. Porque muitas vezes também acontece da pessoa não perguntar, né? E se inibir ali, porque é médico, o que ele vai achar? Poxa, como assim? Então, não, é importante você ter ali um médico de confiança, que vai te atender de forma individualizada. Não só médico, eu falo de todos os profissionais, de um profissional que vai vai ter o olhar individual, vai te atender conforme a sua necessidade, né? Vai prescrever o que realmente você precisa, né? Eu costumo fazer um paralelo quando a gente fala de prevenção, porque o carro, né? Se o carro, nós normalmente fazemos o preventivo do carro, né? Levamos para revisão. Então, ali mostra a quilometragem que eu tenho que trocar o óleo, que eu tenho que trocar a água, eu tenho o cuidado de pôr um seguro no carro, eu tenho o cuidado de ir em um posto de gasolina que é confiável, porque se não for confiável, o carro pode engasgar, e às vezes eu não tenho esse preventivo com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha pessoa, né? Então, eu acho muito interessante, às vezes, que a gente cuida e lava e faz uma série de coisas com o carro e fala assim, poxa, quanto tempo que eu não vou no oftalmo? Quanto tempo eu não vou no dentista? E aí, os meus preventivos cardio, né? Como que ficam? Então, assim, é muito necessário esse acompanhamento preventivo de saúde, né? E fazer os exames, levar os exames, realizar, porque se você também vai numa consulta e não leva aqueles exames que você fez recente, vai repetir, né? Você vai numa consulta desnecessária. Então, é importante você colocar lá, agora tudo por aplicativo, você coloca lá o PDF, já manda. Então, é importante ter esses cuidados com a nossa saúde, né? E procure preferencialmente a rede credenciada, uma rede referenciada, tá? Vá ao pronto-socorro apenas em casos de urgência e emergência. Então, não tem jeito, eu tô mal, não tem jeito, eu tenho que ir. Ok, vá, se cuide, seja acompanhado, seja assistido, né? Mas, se for algo de baixa complexidade, utilize a telemedicina. Você vai evitar, né, contato, outras doenças, tempo de espera também diminui demais. Então, licença. A telemedicina avançou demais, né? Aí, depois, o nosso período pós-pandêmico. Então, foi ótimo, como nós nos reinventamos nesse tema. Use sem desperdícios, conforme a sua necessidade. Então, não é porque eu estou indo, porque eu tenho plano, porque, eu vou lá ver. Não, não. De acordo com a sua necessidade, que é o que a gente está falando, da consciência, da responsabilidade e do seu comportamento, né? Em caso de dúvidas, contate a sua central de relacionamento do seu plano de saúde. Ela vai tirar todas as suas dúvidas, é muito importante. Então, como que a gente se prepara? Então, uma consulta, começa lá pelo plano, né? Pelo médico da família, o clínico geral, atenção ao prazo e retorno da consulta, não perca, né? Se programe, evita mudar de médico com frequência, não gostei desse. Ok, vou procurar uma segunda opinião. É importante você ter lá, compartilhar, né? Ter aí as indicações, ter uma rede de apoio. Olha, a Nutri,
é bacana, psicólogo essa é bacana, então tem aí as especialidades, porque o médico da família, ele vai ali tratar o todo, mas se for necessário, ele vai te direcionar também para o seu especialista, né? Para uma pessoa especializada sobre aquele determinado assunto que você precisa de tratar ou precisa prevenir. De preferência, consultas agendadas, porque aquelas questões de encaixe, às vezes não acontece, você vai ficar nervoso, chateado, tudo é muito rápido, né? Todos nós temos aí os afazeres, às vezes os horários apertados. Busca um profissional de confiança que te deixe confortável, que é aquela questão que você confia nele, o que ele falar para você fazer, você vai fazer porque você sentiu confiança. Nós só investimos tempo no que nos dá segurança, que nos dá confiança. Então, se você sentiu segurança, se você investiu ali tempo, siga as recomendações que ele enviou, né? Ele é um profissional ali estudado e ter a responsabilidade de questionar sobre as suas dúvidas. Não entendi. O que significa, qual o tratamento que a gente vai seguir, eu estou com dúvida, eu preciso de saber o que está ocorrendo, leve os seus exames, né? Os exames sempre vai auxiliar ali no melhor diagnóstico, né? Então, ali que vai resolver, né? Sem se expor, fale o que você está sentindo também, a queixa. É porque ele vai me chamar reclamão. Não, você está sentindo. Um princípio da saúde é nunca ignorar uma queixa. Então, é importante você falar tudo o que está sentindo, tá? Procure o pronto-socorro apenas no caso de urgência. E os exames? Vou guardar e vou levar as consultas, vou verificar as guias se estão preenchidas corretamente, de forma completa. Eu só vou assinar uma guia se já estiver preenchida. Nada de assinar com tudo branco, né? Ninguém assina um documento em branco. Então, assina aqui que depois a gente coloca. Não. Coloque aqui que eu preciso de saber o que aconteceu e se está de acordo, né? Se consultar em outro profissional, apresente esses resultados anteriores, para não ter que repetir os exames. Sempre que tiver exames, retire-os do laboratório e leve-os ao seu médico para dar continuidade ao tratamento, né? Eu procuro sempre levar, porque apesar de ser enfermeira, eu não gosto de agulha, não gosto de ninguém me picando, né? Então, a gente estuda muito, dá aula, nós fazemos os exames, mas passar por exames não é confortável, né? Então, já vi muitas pessoas desmaiarem e tudo mais, não é algo confortável. Então, se você já fez o exame, é melhor levar, né? E procure esclarecer com o seu médico a necessidade desses pedidos. Olha, eu pedi isso, por quê, doutor? O senhor pediu tal exame, essa ressonância, esse ultrassonografia, esse Doppler, por que serve? Não tem problema nenhum você perguntar, tá? Então, verifique sempre esses demonstrativos de utilização do plano e informe qualquer irregularidade percebida. Se você achou ali estranho, não te deu segurança, você ficou inseguro, está em branco, não assine, não falte às consultas e exames agendados. E o ideal, quando a gente procura, só quando a gente está doente. Então, se não for possível comparecer, sempre avise com antecedência. E lembre-se assim que o tempo é precioso. Também, com o seu tempo precioso, do profissional de saúde também, nosso tempo é precioso. Todos nós trabalhamos hoje com horário. Então, é importante a gente sempre pensar nesse coletivo, ter essa clareza, ter essa ótica. E aí, falando um pouquinho, sobre essa questão de assinar em branco, ou, de repente, olha, Val, eu tenho um médico que eu amo, que é da minha família, tratou meu avô, minhas tias, eu tenho confiança, porém, todavia, entretanto, ele não está lá no meu plano, no plano não cobre, não faz a cobertura. Eu sempre peço o reembolso. Ok, porque tem a priori, tem um objetivo de você tratar com o médico que mais te dá segurança,
Não é proibido você pedir reembolso, nem nada assim, não inibitório. Porém, esse reembolso, a gente fala o reembolso sem desembolso. Poxa, eu fui uma vez, mas tem 2, 3 guias, mas eu fui uma vez só. É um comportamento inadequado, é um comportamento que não condiz com você, né? E se for, né, nós temos regras da ANS, né, entre consultas, materiais, medicamentos, procedimentos, né, e tem toda a questão da coparticipação. Então, às vezes você está ali, tem um reembolso sem desembolso, que a gente fala, né? Olha, eu estou com 2 guias como se eu tivesse passado 2 vezes, mas eu passei uma vez só. Então, é um comportamento que não é bacana, não é legal. E pode onerar também para esse seu médico ser descredenciado, né? Emprestar a carteirinha do plano. A carteirinha é individual, é intransferível, é sua. Compartilhar seu login e senha para os canais de plano. Também não tem esse, né? Eu sei que vocês nunca fizeram isso, gente, pelo amor de Deus. A gente só está trazendo aqui o que a gente vê, né? Na caminhada que a gente já aconteceu ali, né? Quando a gente vai para uma auditoria, quando a gente atua também nos planos, a gente vê alguns comportamentos que não foram usados o plano com responsabilidade, não tem ali o conhecimento, faltou a consciência, porque ali você não está ganhando. Na verdade, todos estão perdendo, porque lembra do mutualismo que a gente falou lá atrás? Assinar a guia em branco sem conferir. Então, não fiz, mas está aqui sua assinatura. Mas estava em branco, eu assinei, estava correndo. Não, a gente precisa de conferir, né? Solicitar esse fracionamento de recibo, inserir informações falsas no recibo para obter reembolso. Mas eu preciso por causa do meu imposto, alguma coisa assim. Não. O que é correto, né? Então, muito cuidado com essas práticas, com esse tipo de comportamento. Não aceite práticas ilegais, né? E se você precisar, entre em contato com a sua operadora de saúde, né? São operadoras sérias, que foram conferidas, foram analisadas, foram estudadas antes de oferecer para você, tá bom? Então, aí é uma dica que a gente já viu e a gente traz isso porque é importante, né? Então, use o seu plano de saúde com consciência. Então, a gente fala aqui, né? Apostar na prevenção, sempre, né? Se for cancelar, cancele com antecedência. Não pude ir, tive um imprevisto, mas avise. E quando a gente usa com responsabilidade, a gente consegue contribuir, né? Ajudar os custos e garante que o plano continue, um bom plano, da forma que eu gosto de ser cuidado, né? Então, quando o plano de saúde ele é cuidado, compartilhado, nós precisamos de usar com consciência, né? Então, às vezes a gente pensa em algo que pode ser inofensivo, né? Vou passar meu cartão para outra pessoa, alterar a fatura, né? Eu não estou muito bem, vou no médico, simular alguma coisa. Então, não é um comportamento inadequado, porque que compromete a sustentabilidade de todo um sistema. Então, na verdade, quando a gente fala de mutualismo, eu não posso pensar só em mim, no individual. Eu tenho que pensar no coletivo, né? Na minha família, dos meus colegas, da minha sociedade. Então, eu ter a consciência, a responsabilidade, o conhecimento sobre o que você tem, na verdade, o que você está sentindo. Aí sim você administrar. Isso é algo preventivo, eu preciso de fazer isso, é algo que é PS, ou preciso de realmente fazer, parar tudo, porque, né, precisa, não tem jeito, tem que fazer o acompanhamento. Nós tivemos um post, né, uma matéria, porque às vezes a gente gosta também de ver, né, a vida dos artistas, e aí foi envolvido o nome do namorado da Sandy, né? Ele é médico, ele tem uma clínica, e várias pessoas, a gente comentou sobre isso, e eu não estou falando aqui que está certo, que está errado, porque ainda está sendo analisado, está sendo investigado, né? Mas veio esse post aí, foi uma matéria agora, de abril de 25, né, do mês passado, faz exatamente um mês.
E qual que era a matéria? Ele é acusado de fraude de 2 milhões e proibido pela justiça de fracionar recibos para o reembolso de consultas. Então, o que foi divulgado? Também não sei o final, tá, gente? Ainda não colocaram lá, até pesquisei ontem. Se alguém souber, ainda não foi falado para mim. Não foi divulgado. Então, o que estava acontecendo? As pessoas passavam lá uma vez e recebiam 2 a 3 recibos. Então, a operadora olhou, né? Opa, o que está acontecendo aqui? Era uma prática recorrente e está sendo investigado. Então, e nessa investigação é a sua postura, é o seu profissional, é o seu nome que você tem a zelar, né? Então, ele pode ser descredenciado. Não estou falando se sim ou se não, porque ele ainda não foi julgado, ainda não foi divulgado o final. Está sendo analisado, mas houve essa acusação, né? De um suposto esquema, né? Então, imagina se chega lá um médico da sua confiança e tem uma postagem dessa. Olha só, né? Imagina se você chegou, né, um parente seu, alguém que você conheça, tem, né, está envolvido. Então, o sistema é sustentável. Por isso que nós temos que ter essa consciência. A economia não é para a empresa, é para você, né? O exame e a consulta é pensar no coletivo. Então, é o que realmente você precisa, de cuidar da sua saúde. Então, é o seu comportamento, né? E falando de comportamento, e aí sair um pouquinho aí dessa questão do ilegal, do que está dizendo que passou uma vez, passou duas, enfim, para a gente diminuir realmente os custos. Agora a gente vai falar, Val, como que eu diminuo os meus custos? Eu tenho que diminuir aqui. Então, eu falei um pouquinho lá atrás, mas agora a gente vai falar mais sobre isso. Então, que é se empoderar dos seus cuidados, né? Então, a gente trouxe alguns pilares, né? Sobre como que a gente diminui os custos e tem qualidade de vida, que são, né? Quando a gente diminui custos, a gente sobra valores para a gente, sobra tempo, sobra disposição e sobra saúde, né? Então, por isso que nós temos aqui alguns pilares. E aí, eu falei das doenças crônicas um pouquinho, e é interessante de como que a atividade física, ela salva, né? Tanto o seu emocional, quanto o seu físico, quanto melhora a sua imunidade, você fica mais disposto, você vai ser mais criativo. Então, a atividade física, não sei se todos fazem, né? A movimentação do corpo é importante que seja priorizado, né? Por quê? Porque ela traz ali o controle do estresse, porque o seu emocional fica equilibrado, ele vai ficar mais estabilizado. Por quê? Porque aí você tem relacionamentos também, não se estressando, tendo uma comunicação assertiva, não se isolando, você, né, a sua rede de relacionamento, a sua vida social flui, e ali, quando você também faz atividade física, você se motiva a ter uma alimentação balanceada, né? Poxa, eu treinei, nossa, não, eu vou comer certo, eu vou descascar mais e desembrulhar menos, eu vou programar o que eu vou comer, eu vou pensar antes, né? Eu vou programar, poxa, já, né, não foi legal essa minha refeição, mas essa eu vou fazer de forma adequada, de forma saudável, porque é o meu corpo, é o que eu estou fazendo comigo, né? Então, é muito importante isso, e isso está ligado diretamente à nossa vida, né? Se vocês me dão licença, eu vou falar rapidinho uma experiência própria minha, tá? Eu tenho, né, na caminhada aí, alguns anos já de formada, e nesse tempo que eu me formei, eu era mais menina, né, vamos dizer assim, hoje eu tenho quase 50 anos, e ali estudando muito, fui muito estudiosa, e trabalhando, e casamento, e filhos, minhas filhas são grandes, já tenho filhas adultas, e ali eu deixei de cuidar de mim, eu deixei de ter a minha prevenção, eu deixei de ir no médico mesmo, eu deixei de fazer o meu preventivo, eu deixei de tudo, né? E ali eu não fiz o meu periódico, eu não fazia, deu ruim, né? E o combustível do carro estava engasgando,
E eu descuidei mesmo da minha saúde, estava pré-diabética, hipertensa, com risco de trombose, e eu tinha ali obesidade mórbida. Eu cheguei a 140 quilos, né? Isso já a partir dos 25 anos. Quando chegou, e eu fiquei um tempão com problemas, né, no joelho, de mobilidade reduzida, e chegou com 39 anos, né? Já faz um tempo já. Eu olhei, eu falei assim, puxa vida, o que eu fiz comigo? O que eu fiz? Sabe quando você se olha? Poxa, eu, né, cuido de tantas pessoas e deixei de cuidar de mim. E ali, naquele momento, eu comecei a planejar a minha alimentação e comecei a fazer atividade física. E ali não utilizei, né, nenhum procedimento cirúrgico, que também não é errado, com acompanhamento, e também não utilizei nenhuma medicação. Foi realmente a qualidade, né? A alimentação balanceada, atividade física, melhorando ali o meu nível de estresse, que estava altíssimo, minha rede de apoio, de relacionamentos, da vida social. E eu sei que no período de 6 a 8 meses, eu eliminei 70 quilos. E eu continuo, né, com essa manutenção. Hoje já é diferente, né? Hoje eu faço meus exercícios, cuido da minha saúde, priorizo o meu tempo, sou corredora de rua, enfim, faço uma série de coisas aí durante o meu dia. Então, gente, assim, o que eu trago hoje que realmente tem efeito. Claro que eu estou contando aqui uma história, né, do extremo. Mas às vezes a gente está na correria e cuida de tanta coisa, e vai atrás de tanta coisa, mas não se olha, não se cuida, não se previne, não tem a promoção em saúde. Então, eu acho que é muito bacana quando a gente cuida da gente de forma consciente, de forma sustentável, né? Então, trazendo aí essa questão de prevenção e qualidade de vida, você vai precisar também listar as suas tarefas, o que você precisa de fazer, o que é mais importante, o que é mais urgente, aprender a priorizar. Olha, isso eu vou fazer. E não é errado, não é pecado nenhum não dar conta. Delega. O que você puder delegar, não, mas o que vão me achar? Não, eu sempre faço tudo, eu dou conta de tudo. Não, delega. Né? Delega, estabeleça o prazo, quando que você vai me entregar, quando que você pode fazer, mas não vai fazer como porque às vezes a gente tem uma síndrome, né, de querer tudo, de controlar tudo, o outro também pode fazer, estabeleça o prazo, ensine, evite procrastinar, deixa para lá, depois eu faço, não, o que você tem que fazer hoje, faça hoje, né, e estabeleça limites em relação a tudo da sua vida, né, e o comportamento. Então, muitas vezes você vai no médico, o médico fala assim, você vai no ortopedista e fala, mas você precisa de emagrecer. Ou, ao contrário, você precisa de engordar. Aí você vai no médico da família, não, mas você precisa de parar de fumar. Ou você vai, né, você precisa de parar de beber. Ou, você precisa disso. Então, e às vezes ele traz um plano de cuidados, mas às vezes o nosso comportamento a gente não quer mudar, né? Então, quando se trata de mudar um comportamento para promover a saúde e a qualidade de vida, é uma constatação fundamental de que quanto mais cedo, melhor. Mas já passou tanto tempo, nunca é tarde para você começar, né? Não precisa de começar lá como eu comecei tardiamente, com 39 anos, né? Já fazem quase 10 anos. Mas, se você tiver 20, 30, 50, 80, nunca é tarde, porque o seu comportamento é a sua saúde. Não existe isso de, não, já passou, isso é para os jovens. Não, não. Independente da sua idade, independente do estágio de vida, independente das suas conquistas, você se cuidar nunca é tarde, nunca é tarde, né? Para você começar, ou vou até falar, recomeçar, né? E se empoderem dos seus cuidados em saúde. O caminho da prevenção é um benefício para você e para a sua saúde, tá? Muito obrigada, é uma honra, e eu estou aqui para tirar as dúvidas também, o que vocês precisarem. Valquíria, muito obrigada
por compartilhar esse conhecimento que é tão importante. E você falou pontos, assim, essenciais de explicação, como é o caso do pronto-socorro, né. Muitas vezes o segurado está com um problema respiratório, vai uma vez no pronto-socorro, vai a segunda vez no pronto-socorro, só que o problema real mesmo ali, ele não é tratado, né, então é a importância realmente procurar um pronto-socorro em caso de urgência e emergência, mas tratar daquele problema, né, procurar um médico, né, fazer o tratamento, fazer o acompanhamento certinho. E um outro ponto que eu gostaria de compartilhar, uma experiência na Olá Pessoas, a questão de acompanhar a coparticipação. Às vezes vem aquele desconto de coparticipação e os segurados não olham. "Ah, foi R$ 30, eu não vou olhar", mas é muito importante. Nós tivemos casos já de, por algum motivo, foi uma clínica, ela conseguiu o cartão do segurado e aos poucos ela ia colocando procedimentos. Só que o segurado não acompanhava. Até que chegou um momento que essa clínica, ela colocou inúmeros tipos de terapia, e o segurado assustou porque veio um valor alto. Então olha a importância, né. Acompanhando desde o início, você consegue identificar uma fraude que é, na verdade, da clínica contra o segurado, né. E o que fazer nesses casos? A gente, como eu falei, a gente procurar a nossa rede de atendimento, né, nosso canal de atendimento lá, porque isso vai ser verificado, isso vai ser investigado, né. Mas aquele segurado que ele não acompanha, ele está pagando por algo que ele está sofrendo uma fraude, então é muito importante esse acompanhamento, tá. Nós temos 2 perguntas, Valquíria, vou passar para você agora. Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: passei em consulta com o médico recentemente. A secretária pediu o login e senha do aplicativo do meu plano de saúde para me ajudar e fazer o reembolso por mim. Fiquei em dúvida. É uma boa opção? Não, não é uma boa opção. A opção é o login e a senha são intransferíveis. Então, ela é igual um banco. Imagina alguém entrar no aplicativo do seu banco. Então, ela tem acesso a tudo. Ela tem acesso ao seu saldo, aos seus empréstimos, ela tem acesso a toda a sua vida financeira. Então, é a mesma coisa. Ali ela teve acesso a toda a sua vida em saúde, todos os seus exames, as suas consultas, toda a sua trajetória. Então, o ideal é que você converse com o seu plano de saúde e também altere a sua senha o mais rápido possível. Não é uma prática legal, não é uma prática, não é um comportamento usado com responsabilidade e consciência. Então, acho que, como você não sabia, né? Às vezes você, porque vou te ajudar e tudo mais, mas não é intransferível, é algo seu. É. Não, e às vezes, esse conhecimento aquele paciente, aquele segurado não tem, né, Valquíria, então por isso é importante compartilhar, né, é que isso não está correto, né. Vamos para a segunda pergunta. Na última consulta, meu médico me ofereceu 2 recibos. Assim eu conseguiria ter do plano de saúde o reembolso do valor total da consulta dele. Está certo isso? Também é uma prática que não é bacana, é um comportamento inadequado. Porque na hora parece até que é sugestivo algo bacana. Puxa, agora eu vou pegar integral. Só que lá no final do ano, quando vai o ajuste, vão fazer os reajustes, e esse valor todos pagam. Então, na verdade, você não foi beneficiado, né? Todos vão pagar por uma prática inadequada. E ainda, né? Nós até falamos sobre isso aqui no meio. Se você passou uma vez, é um comportamento inadequado, é ilegal declarar que você passou 2 ou 3 vezes, né? Então, pode até na Receita Federal você ser questionada também,
né? Então, no seu imposto, né? Nas suas declarações. Então, é assim, gente, às vezes parece que é tão fácil no momento, mas é algo, é um comportamento inadequado, é algo ilegal e todos pagam. Na verdade, não teve um benefício. Com certeza. Exatamente. E muitas vezes, você nem solicita, né, entra em contato, às vezes, com o consultório e eles já falam: "Não, fica tranquila, eu vou te dar 2 recibos", né. Então, realmente é uma prática que afeta muito a sustentabilidade do nosso plano e impacta diretamente nós, né, os segurados. Bom, Valquíria, muito obrigada. Gostaria de deixar uma mensagem final para todos os participantes. Gostaria, sim, eu gostaria de repetir: seja empoderado de sua saúde, se priorize, né? Você e seus dependentes vão ganhar com isso. Se priorize os seus cuidados em saúde, previna doenças, né? Se cuide, não deixe para depois, não deixe para se cuidar quando sentir alguma dor, não deixe os seus cuidados em saúde para depois. Cuide-se hoje, né? Então, é muito importante você se priorizar, você ter ali a prioridade, a sua autoestima. A gente, às vezes, estima tanto alguém, né? Prioriza tanto alguém, admira tanto alguém, tem a estima por alguém, mas às vezes a gente não tem a conosco. Então, tenha a sua autoestima, se priorize, né? E tenha os seus cuidados aí em primeiro lugar. Essa é a mensagem de hoje. Você só tem a ganhar. Perfeito, muito obrigada, Valquíria. Para vocês foi Bom, uma honra, Érica. a Obrigada. agora nós teremos o quiz. Então, vendo esse QR Code na tela, a pegue o celular e vamos participar, porque ao final teremos uma surpresa. Só para avisar todos vocês, nós estamos dando um tempinho só para todos escanearem e participarem desse quiz, tá bom?
Vamos lá. Quando você sente o sintoma leve, o que costuma fazer primeiro? Já marca uma consulta com o especialista? Já procura orientação com um clínico geral ou médico da família? Espere passar sozinho sem buscar ajuda. Perfeito. Procure orientação com um clínico geral ou médico da família, né, o que a Valquíria já falou, na live, hoje. Vamos para a próxima? Quando precisa de exames, você pede todos o que puder para garantir, faz apenas os que o médico recomenda, evita fazer mesmo com recomendação. Faz apenas os que o médico recomenda. Você costuma ir direto ao pronto-socorro? Sim, sempre que tem qualquer mal-estar, só em casos realmente urgentes, evitando mesmo quando necessário. Isso mesmo, é o que a Valquíria falou agora no final, que nós comentamos e eu dei o exemplo, só em casos realmente urgentes. A próxima, qual das opções abaixo ajuda a reduzir os custos do plano para todos? Sim, e acho muito prático. Já ouvi falar, mas nunca sei. Nem sabia que existia. Tá certo? Sim, e acho muito prático, foi com 60% e é a correta. O que é considerado fraude no uso do plano de saúde? Usar o plano para consultas e exames, emprestar a carteirinha para outra pessoa, marcar consulta e não comparecer. Emprestar a carteirinha para outra pessoa. Então, esse é um tipo de fraude. O marcar consulta e não comparecer é a má utilização do plano, né? Você já ouviu falar de reembolso fraudulento? Sim, sei que é um crime e prejudica todos os usuários. Já ouvi falar, mas não sei exatamente o que é. Nunca ouvi falar disso. 89% acertaram. Sim, sei, é crime e prejudica todos os usuários. Qual dessas atitudes pode ser considerada fraude? Alterar recibos para obter reembolso maior, solicitar reembolso apenas com nota fiscal verdadeira, cancelar o procedimento com antecedência. 'Perfeito, 100% acertaram. Alterar recibos para obter reembolso maior. Quem é prejudicado quando há fraude no plano de saúde? Apenas a operadora, apenas quem comete a fraude, todos os beneficiários com aumento significativo dos custos, é possível redução de serviços. Novamente, todos acertaram, que ótimo. O que você deve fazer antes de assinar uma guia de atendimento? Assinar sem ler para agilizar o processo, pedir o que o profissional preencha por você, guardar a guia para assinar depois, conferir se os procedimentos listados foram realmente realizados. 100% também acertaram. Conferir se os procedimentos listados foram realmente realizados, é muito importante.
Por que é importante usar o plano de forma coerente? Para manter o plano sustentável e com reajustes menores, para evitar filas, para não precisar ir ao SUS, para usar o máximo possível antes de perder o benefício. Cem por cento para manter o plano sustentável e com reajuste menores. E isso impacta todo mundo. Bom, o quiz ele encerrou e nós temos, deixa eu ver, 2 ganhadores. Os 2 primeiros colocados, eles irão receber de brinde uma garrafinha, tá. E assim que for disponibilizado os nomes, essas pessoas vão entrar em contato com a Olá Pessoas, olapessoas@orens.com, pra gente pegar os dados e fazer o envio. Foi a Lilian, Olivia e Adriana. Parabéns, meninas. Bom, estamos encerrando a live. Quero agradecer a participação de todos, tá? Tanto os segurados da Orens, como seus familiares e amigos. Compartilhem esse conhecimento. Vamos construir junto relação mais saudável com o nosso plano de saúde. Aproveito para falar também do QR Code que está aparecendo na tela. Já vai aparecer esse QR Code. Ah, não, está aqui o code. Por favor, participem da nossa pesquisa de satisfação, é muito importante para nós, tá, para realizarmos sempre uma live com melhorias, com opiniões. Enfim, agradeço a presença de todos e desejo um excelente dia.